Olá pessoal, nessa segunda parte eu quero mostrar para vocês como então usar mais funções, criar mais funções e algumas estruturas a mais que a gente tem na LLVM, no caso condicionais, né? Como fazer um if, fazer uma seleção. Então a gente pode fazer o nosso primeiro programa, um programa recursivo, ainda sem repetição, como por exemplo calcular o fatorial de forma recursiva. Então a gente parou aqui, a gente viu como criar variáveis globais, como chamar algumas funções básicas para entrada e saída de dados e como acessar essas funções aqui dentro. O que faltou é como que a gente usa a memória. Para isso então a gente vai voltar para a LLVM. Uma coisa que eu não mostrei para vocês no vídeo que eu esqueci é falar que tem esse tutorial aqui também, que eu achei talvez um dos poucos ou raros que chega nesse nível assim, mais básico, mostrando como que a gente usa a LLVM. É uma introdução gentil a esse conceito. Ele mostra muita coisa, né? Então ele mostra usando um pouco de Rust também, né? E como que faz algumas coisas em LLVM, laxa repetição. É um tutorialzinho também bem escrito, bem feito para você dar uma olhada, né? Instruções FIS aqui. Então voltando para a LLVM, a gente tem agora a instrução que a gente não viu, que é a instrução aloca. Então aloca é uma instrução que vai alocar a memória na stack e vai te dar o ponteiro para essa memória que foi alocada e você pode usar então aquele espaço. E aqui tem, né, as formas de criar, né? Então a gente pode fazer uma aloca para um número inteiro, uma aloca também para acho que 4 números inteiros, com alinhamento, né, de 1024 e etc. Então eu tenho vários atributos que a gente pode colocar no aloca para falar, né, qual que é o tipo de endereçamento, alinhamento, número de elementos que serão alocados, né? Então aqui realmente é 4 elementos do tipo i32, né? E criar um espaço na memória. Como a gente vai usar isso aqui para uma versão simples de um compilador que não vai ter array, para a gente basta essa primeira versão aqui, né? A gente não precisa trabalhar com alinhamento, nada assim para pensar em otimização e etc. Então para criar uma variável na função main, a gente pode colocar aqui um ponteiro, né? Por exemplo, fat, que a gente vai calcular depois, né? Ou y. A gente pode alocar espaço na memória dessa forma. Y agora não é dólar, %, y vai ter um espaço na memória que foi alocado para y ponteiro, onde eu posso gravar, escrever e ler o inteiro de 32 bits, certo? Esse espaço ele só funciona enquanto a minha função estiver viva. Ele é automaticamente desalocado quando a minha função acaba. Então essa questão de como funciona a pilha no baixo nível, etc., a gente não precisa preocupar. A gente usa aloca, um espaço é reservado, o ponteiro é retornado para a gente e esse espaço vai ser automaticamente desalocado quando a minha função acabar. Então não preciso fazer free nem nada desse tipo. Então eu tenho y eu posso fazer as funções de store e load nele, né? Então eu posso fazer, em vez de usar minha variável global, eu posso fazer tudo isso de forma local também, né? Colocar aqui mudar tudo para y. Então isso é uma variável, espaço na memória, um ponteiro para espaço na memória alocado para a função main, e eu posso usar aqui store load, escrever, fazer vários stores no mesmo lugar da memória, fazer vários loads no mesmo lugar da memória e imprimir esses valores na tela, certo? Sem nenhum problema. Eu acho que eu não fiz a função scanf, né? A scanf, que faltou do vídeo passado, a gente já tem um valor y, né? Então a gente vai escrever aqui a nossa chamada da função scanf. Então a gente pode colocar aqui um valor numerado, que no caso a gente teria que mudar dos valores, e a gente pode colocar um valor nomeado também. Não importa ponto 1, por exemplo, só para não estragar os nossos números ali 1, 2, 3, 4. Então isso aqui vai ser o que? Uma chamada para a minha função que retorna 32 bits, que é também um ponteiro com argumentos variados, quantidade de argumentos variados, que é a nossa função arroba, eu vou copiar lá de cima, porque o nome relativamente grande, então arroba isso 699 scanf. Eu vou falar então qual que é o ponteiro da string de formatação que eu vou usar. No caso é o read int. E um ponteiro também, a scanf é uma função que recebe o endereço. Nesse caso aqui é um ponteiro que vai ser o y.
que é um ponteiro. Então a gente alocou espaço na memória, y é um ponteiro, eu estou passando esse ponteiro para a função scanf. Fazer a leitura desse valor do teclado e colocar nesse espaço de memória apontado por y. Então depois eu posso carregar y para essa variável 1, imprimir ela na tela, sobrescrever esse valor, carregar de novo e imprimir na tela. Então dessa forma a gente tem um programa que vai ler da tela, ler do teclado, se a gente colocou tudo correto. No caso, não é mais variável global. Aí tá difícil, né? Então agora tudo batendo correto. Então, executando esse código, se a gente colocar 5, ele vai imprimir esse valor, né? Salva na memória, carrega para uma variável, imprime na tela, depois sobrescreve esse valor e escreve de novo na tela. Então, a gente consegue agora ler do teclado e escrever na saída, usando então memória, stack. Então agora a nossa próxima instrução, para a gente poder fazer um programa mais completo, é a função de compare, ICMP. Então, eu lembro onde ela está, ICMP, eu fui para lá. Então, essa instrução, ela compara inteiros, certo? É uma instrução para comparar e retornar um valor booleano. Ela compara tanto variáveis simples como vetores também. A gente vai usar da forma mais simples aqui, comparar duas variáveis primitivas, simples. Então, o formato dela é esse aqui, né? O resultado vai ser salvo, que vai ser um resultado do tipo I1, ela vai produzir um resultado do tipo I1, ou seja, é 0 ou 1 no valor booleano. A minha instrução então é a ICMP, eu vou falar qual que é o tipo de condição que eu vou comparar. Essa condição então são essas aqui para inteiro, eu tenho igual, não igual, maior, maior igual, menor, menor igual, para sem sinal, e a mesma coisa para com sinal. Maior com sinal, maior igual com sinal, então SGT, SGE, SLT, SLE. Então todas as possíveis comparações com esse sinal, igual, não igual, estão aqui disponíveis na LLVM. A gente não precisa fazer nenhum truque ou instruções extras para fazer uma comparação. Então a gente fala o tipo e o que eu estou comparando. Então mais para baixo tem um exemplo, eu vou comparar se são iguais o valor 4 e 5, o resultado é falso. Eu vou comparar se não são iguais os ponteiros XX, o resultado é falso, porque é o mesmo ponteiro. Vou comparar se é menor, dois valores de 16 bits, um short int, né, seria IC, que é o 4 e 5. Retorna verdadeiro, porque 4 é menor que 5. Né. Maior vai retornar falso, 4 não é maior que 5. Então eu faço comparações dessa forma. E depois, o que eu faço? Né? Antes disso, né, eu tenho comparações também para ponto flutuante. Então eu tenho o FCMP, que é parecido com o ICMP. Eu falo a condição, o tipo e as operações, os operandos. Né? O tipo então pode ser float, half, double, etc. A diferença é que na comparação do tipo de condição que eu vou colocar, eu vou ter esse O e esse U, né? Que seria ordered e unordered. Então eu tenho igualdade, né? Não igual também, maior, menor e etc. A diferença do order e unorder é a questão do num. Ponto flutuante, pelo I3E, a gente pode ter o nota number. É aqui que eu faço quando é nota number. Então, quando é order, quer dizer que nenhum dos operandos pode ser num. Quando é unorder, ele pode aceitar esse num. Então, eu tenho essa pequena diferença para o float. E aqui tem a semântica, né? O que funciona? Né? Se todos os operandos não são none, são iguais, ele vai retornar verdadeiro. Certo? No unorder, se o operando, se um deles é none ou se os dois são iguais, ele vai retornar verdadeiro. Então none aqui ele vai retornar sempre verdadeiro se eu tenho none. Quiet none, esse aqui seria de quiet, não teve um erro, foi um erro silencioso, um none silencioso que apareceu na verdade. Então isso eu tenho as instruções de comparação, eu posso fazer qualquer comparação de uma maneira simples. E para fazer nossa seleção, vou pegar a nossa próxima instrução, que é a branch. Então, branch, eu tenho branch e uma variável, que é um resultado de uma condição, de uma condicional lá, e para onde eu vou pular. Né? O label, se verdadeiro, o label, se falso. Ou então eu posso fazer um desvio incondicional também, como se fosse um jump. Né?
BR, sem nada que eu vou olhar para ser verdadeiro ou falso, e fazer o pulo para esse destino. Aqui tem um exemplo simples de uma comparação de A e B, que vai retornar 1 se são iguais, retorna 0 se são diferentes. Então a gente vai copiar e usar exatamente isso aqui para fazer a nossa primeira função que compara se são iguais ou não. Então eu vou fazer aqui minha função define, que é i32, arroba cmp, compare simples. Ela vai receber dois parâmetros de entrada, então eu falo i32 porcentagem A, vírgula, i32 porcentagem B. Essa é a minha função. Então o que essa função faz? Exatamente o que está lá. Então aqui eu estou comparando A e B, que são do tipo i32, e colocando nessa variável chamada count. Poderia ser qualquer outra, eu poderia colocar aqui um número também, 1 e 1 aqui, funcionaria também. Então, uma variável do tipo booleana, né, inteiro de 1 bit, porcentagem 1. Então eu vou pular para esse rótulo, if equal, se for verdadeiro, ou eu vou pular para esse rótulo, if unequal, se for falso. Então a primeira coisa que você vai notar aqui são esses rótulos. Então eu tenho um rótulo aqui inicial, toda função tem um rótulo inicial. Se eu não tenho nada, quer dizer que implicitamente esse rótulo aqui se chama 0. E para acessar esse rótulo aqui dentro, a porcentagem 0. Por isso que a minha primeira variável aqui começa com 1, não com 0. Se eu coloquei esse rótulo aqui com nome, por exemplo, entry, que é comum, eu posso iniciar aqui com 0, certo? Porque não vai ter nenhum 0. Outra coisa que é comum acontecer também é colocar aqui como 0 e como 1. Certo? Nesse caso, se eu não colocar nenhum nome nesse rótulo aqui, ele pode ser, implicitamente, ele vai ser o rótulo 2. Então a minha primeira variável aqui poderia ser a 3. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado nisso. E talvez para facilitar, você pode usar só valores nomeados em vez de números. Números só para variáveis temporárias. Então tem esse primeiro rótulo, que é o rótulo inicial da função, que chama test. Ele vai pegar esses dois números, que são os parâmetros de entrada, comparar se são iguais e salvar esse valor em 1. Então se são iguais, aqui vai ter 1. Se são diferentes, vai ter 0. E aqui é o meu branch. Eu vou desviar considerando essa variável 1. Se essa variável for 0, eu vou para esse rótulo aqui do falso. Se essa variável for 1, eu vou para esse rótulo do verdadeiro. Então os rótulos, eu coloco o nome dele, 2 pontos. Eu não coloco porcento, né? Não preciso colocar. Talvez nem possa, não testei isso. Mas aqui eu tenho só o rótulo, mas na hora de usar e definir, falar qual rótulo eu quero lá, eu vou colocar porcento também. Um rótulo local, essa função. Então se são iguais, eu vou retornar o valor 1. Se são diferentes, eu vou retornar o valor 0. E eu posso então ler dois valores do teclado e fazer a comparação. Então eu vou colocar aqui o x e o y. Eu vou ler dois valores do teclado, um para o x, um para o y. O x vai ser o segundo nesse caso. E eu vou chamar agora a minha função. Deixa eu deixar um printf só. Eu vou salvar na variável 1. Não, vou deixar nomeado bonitinho, numerado bonitinho. 1, daqui a 2. E na 3 eu vou fazer a minha função, que é i32, cmp. Cmp, onde eu vou passar o meu primeiro parâmetro, que é um i32, que é o porcentagem y. Eu vou passar meu outro parâmetro, i32, que é o porcentagem x. Chamei minha função. O retorno dela vai ser salvo em 3. Eu vou imprimir 3 na tela. Certo? Só isso que faz. Então eu vou ler dois valores do teclado. 1 se são iguais, 0 se são diferentes. Então, fazendo esse if aqui. Né? Então esse aqui seria um if simples. Para ficar super claro, em C seria o que? If, ponto e vírgula é comentário. Né? Então if A igual a B, o que eu vou fazer? Return 1. Else return 0. Enfim, esse aqui vai ser a minha função. Vou deixar tudo como comentário, seria esse aqui. Então, se são iguais, retorna 1, se são diferentes, retorna 0. Deixa eu até apagar aqui. Então, esse aqui seria o meu código implementando esse if.
Então vamos finalmente executar. Então LVM, LL, fiz errado. O que eu fiz errado? Fiz errado porque x e y são ponteiros. Então fiz errado, eu preciso agora carregar isso para um valor. Então, para o 3, eu vou fazer load e 32 ptr porcentagem y. Vou fazer a mesma coisa agora para o x. Aqui então vai ser o 5, eu vou usar o 3 e o 4. Vou imprimir o 5 na tela e aqui vai ser o 6. Agora sim faz sentido o nosso programa. Então tem que passar números inteiros, eu estava passando um ponteiro. Então agora eu vou ler o 5, vou ler o 6, são diferentes, no 0. Se eu executar de novo, 5 são iguais, vou imprimir o resultado da minha função, que é 1. É isso para, obviamente, qualquer número inteiro, né? 15 menos 1 e menos 5 deu igual. Então assim a gente faz uma funçãozinha, um desvio simples. Então agora, para o efeito principal do vídeo, como a gente faz a função para fatorial, de forma recursiva. Então eu vou deixar parte do código aqui já colocado, que é ler um valor do teclado para x, e vou chamar, a partir disso, eu vou chamar minha função fatorial. Então eu vou jogar fora esse aqui e fazer minha função fatorial, que vai ser inteiro, talvez deixado aqui em C primeiro, vai ser int fat int x, né? Se x é maior ou igual menor igual que 0, a gente retorna 1, certo? Senão a gente retorna fat de x menos 1 vezes x. Essa é a nossa função fatorial na sua versão super simples. Então ela é do tipo inteiro, retorna inteiro. O nome dela vai ser fat e ela vai receber um parâmetro de entrada que eu posso chamar do que eu quiser, né? Posso colocar o número aqui e posso colocar de x. Valores nomeados são úteis também. Aqui a gente pode falar que o nosso rótulo inicial é enter. O que eu quero fazer agora? Um teste. Ver se x é menor ou igual que 0. Então, icmp, eu vou salvar isso em um valor. Eu posso pôr aqui porcentagem 0, porque aqui chama enter. Então, compare, eu vou comparar com sinal se é menor ou igual. SLE, que é o que a gente tem, ali eu já saí, né, no SMP. A gente tem o SLE, SLE, com sinal menor ou igual. Comparar 32 bits, eu vou comparar o x com 0. Então esse aqui é o compare, 32 bits, meu primeiro número, vírgula o outro. Então eu posso usar literais ou variáveis. Eu estou usando a minha primeira variável, que é o nosso parâmetro de entrada, com o número 0. Se for menor ou igual que o 0, essa variável aqui vai ter o valor 1. Então eu vou fazer um branch e 1 do 0. Então branch condicional, não seria um jump, um desvio incondicional, um salto incondicional. Então branch condicional. Então, branch, esse aqui é o condicional, o incondicional, vírgula, label, uma coisa, vírgula, label, alguma coisa. Então, vírgula, label, eu vou pular para algum rótulo. Eu vou fazer o, se for menor ou igual que 1, vai ser o rótulo que eu vou chamar de hat.1. Se não, vai ser o label que eu vou chamar de hack, aqui chamado recursiva. E eu tenho a mania de usar dólar em vez de porcentagem. Então eu vou pular para esses dois rótulos. Então eu tenho dois rótulos para implementar. Head.1 e depois eu tenho o rótulo hack. O head.1 é o mais simples, que a gente já viu como faz. Hat e 32, 1. E acabou. O outro, então, é a nossa chamada recursiva. A nossa chamada recursiva, ela pede que eu tenha
uma subtração de 32 do x de 1, então x menos 1. Então eu fiz essa parte aqui, né, x menos 1, e coloquei na variável 1. Agora eu tenho que fazer a minha chamada recursiva. Então eu vou ter que é call e 32 arroba fat e 32 o meu porcentagem 1. Então porcentagem 1 tem o valor de x menos 1. Então eu vou fazer essa chamada recursiva. Depois, em 3, eu vou ter a multiplicação de dois números inteiros de 32 bits, que é o porcentagem 2 com o porcentagem x. Então, em porcentagem 2, eu tenho o valor de fatorial de x menos 1. X ainda é x. Por mais que eu tenha chamado ou não instrução de pilha e etc., aqui não é igual ao assembly de muitas linguagens, né? Ele mantém os valores corretos. Então, porcentagem 2 tem o valor de fat de x menos 1, porcentagem x tem o valor x. Eu vou multiplicar os dois e não pode ser dólar, tem que ser porcentagem. Eu vou ter o resultado de fatorial. Agora eu tenho que retornar esse valor. Então, hat e 32, porcentagem 3. E com isso, eu termino a minha função. Então, essa função aqui, recursiva, fatorial recursivo, pode ser implementada dessa forma. Então, se a gente não fez nada de errado, vai funcionar. Então, agora eu preciso chamar essa função, call e 32 fat, com o nosso primeiro valor, que é porcentagem 2. Preciso carregar da memória esse valor. Então, ptr porcentagem x. Vou chamar fat para esse valor, salvar em 3. Vou imprimir o valor que está em 3 e retornar em 4 o resultado de printf. E retornar 0 da minha função. Então, se eu não fiz nada de errado, isso funcionará. Então, vai ler o número do teclado, calcular o fatorial de forma recursiva e encerrar a nossa função. Então, vamos lá descobrir o que eu fiz de errado. LLVM, LL. Então, se eu pegar 5, tem que ser 120. Então, não fiz nada de errado. É milagre. Então, nossa função funciona. Se eu fizer fatorial de 4, 24. Se eu fizer fatorial de 6, 6 vezes 120 é 720. Então, nossa função está funcionando. Então, dessa forma, chamadas de funções, tipos e desvios com comparações a gente já sabe fazer. No próximo vídeo a gente vai ver o que é mais difícil ou mais não intuitivo, que é repetição. A gente vai entender um pouquinho essa questão de blocos básicos também. Funções, elas vão ser compostas por blocos básicos, onde cada bloco vai ser inicializado por um rótulo, que a entrada dele sempre começa por esse rótulo, essa primeira instrução, e todo bloco é terminado com uma instrução terminadora, que pode ser o branch, pode ser o head e pode ser outras coisas. Lá na nossa referência tem aqui as instruções terminadoras: head, branch, switch, branch indirect, invoke, call, callbr. Essas são instruções callbr, call, só call não. São instruções terminadoras. Então todo bloco básico vai terminar com uma dessas. Unreachable é um lugar que deveria acontecer chegada do erro. Então são instruções terminadoras. Então não posso ter blocos onde eu posso pular para o meio ou não pular para lá, para o início dele, começar do meio, coisas assim. A gente vai ver como isso impacta em nossa repetição mais para frente. Então, por essa aula é isso. Na próxima a gente vê estruturas de repetição, que é o suficiente para a gente criar nossos primeiros compiladores. Então, até a próxima.